Ézio, eu estou tentando, a minha conexão caiu, eu estou tentando falar com o professor Mário Hamilton Vilela pelo WhatsApp para ele retornar, mas talvez ele não esteja observando. Alô? Agora está com áudio? Desculpe. Bom, na verdade o Instagram derrubou a live por completar 1 hora. Eu estou tentando falar com o professor Mário Hamilton Vilela para a gente poder retornar e fazer a conclusão, mas eu ainda não consegui encontrá-lo. Eu vou tentar identificar, verificar com ele se ele consegue entrar novamente para a gente fazer a conclusão. Ézio, se você puder, eu te peço para ligar a ele, porque senão eu vou ter que desligar novamente o Instagram, sair da live e você ligar para ele, por favor, se você tiver o contato dele, e pedir para ele entrar novamente no Instagram da ABZ para a gente finalizar. Se você não tiver o contato dele, é só você me falar que aí sim eu saio da live e aí eu tento ligar para ele. Obrigado pela compreensão. Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o professor Mário Vilela. Pronto, o professor Mário Vilela já entrou. Eu vou chamá-lo novamente. Já estamos aguardando ele aceitar. Ainda estamos aguardando ele aceitar. Ele ainda não aceitou. Apareceu a mensagem de que ele não pode aceitar a chamada. Muito provavelmente o Ezio está falando com ele ao telefone. Vou aguardar mais um minutinho. Na sequência, eu o chamo novamente. Ok, Ezio. Eu vou chamá-lo novamente. Pronto, já enviei o convite. Vou aguardar. Pronto, já está de volta. Professor Mário, o senhor nos desculpa, mas o Instagram, quando chega 1 hora de ativo, ao vivo, ele derruba a live. E foi o que aconteceu, porque eu e o senhor entramos um pouco antes. Por isso ele derrubou e eu ainda estava falando. Então o senhor nos desculpa. Mas a gente continua firme. As pessoas vão voltando aos poucos e a gente já teve mais de 108 pessoas acompanhando a nossa live. Então, para finalizar, eu estava dizendo que o nosso ex-presidente, Jorge Correia, disse que o professor Mário nos dá uma verdadeira lição de ideal. Acreditou nele ao propor e criar o curso de graduação em zootecnia, assim como vários outros legados construídos e deixados para as gerações subsequentes ao longo do seu tempo de gestão à frente da zootecnia na PUC de Uruguaiana. E é exatamente com esta base que nós precisamos estar unidos em torno do ideal
de criar o nosso sistema de conselhos federal e regionais de zootecnia, nas falas do nosso ex-presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, Jorge Correia. E com isso, das ponderações e considerações, eu encerro, mas manifestando toda a nossa gratidão, porque de fato o que as pessoas mencionaram, o que os nossos participantes mencionaram, é verdade. É o sentimento do coletivo dos zootecnistas traduzido. E além dessas considerações, eu quero fazer ainda algumas questões, ponderar algumas questões junto ao senhor, já que agora a gente tem mais um espaço de aproximadamente 40, 50 minutos, e o Instagram não vai nos derrubar. O senhor esperava que a zootecnia tivesse a robustez que ela apresenta hoje? Marinão, evidentemente, com toda a sinceridade, que não é? E aí ela nos surpreendeu sobremaneira, isso aí. O sucesso da zootecnia foi além de toda e qualquer expectativa nossa. O senhor contou para nós, com riqueza de detalhes, que a história de criação do curso de zootecnia e os seus primeiros anos foram de lutas. Lutas, lutas, lutas. O que não é diferente nos dias de hoje. Talvez algumas das lutas da época ainda permanecem, como, por exemplo, a necessidade de se fazer a adequação da Lei 5.550, especialmente no rabicho que o senhor disse, que é a linha C da Lei 5.550, em que prevê o agrônomo e o médico veterinário a exercer a profissão de zootecnista e a própria criação do conselho. O que o senhor tem a nos dizer em termos de panorama ou de cenário da época que levou à inclusão dessa linha C na Lei 5.550? Bem, eu acho que cheguei a dizer, embora muito rapidamente, com toda certeza, se isso não fosse incluído, jamais seria aprovada a lei. Não tínhamos, nós fomos voto vencido em tudo, não, a reação foi violenta, e se não fosse dessa forma, não passaria a lei. Infelizmente, essa é a grande verdade, Marinaldo. A gente sabe disso, né? São as lutas. Na verdade, foi uma estratégia, no nosso entendimento, foi uma estratégia possível para que se tivesse o nascimento da profissão já devidamente regulamentada. E isso é um legado e uma contribuição muito importante para a nossa história. Haja visto que fazemos parte de todas as profissões brasileiras, de todas as profissões existentes no país, fazemos parte de um pequeno rol destas profissões que são regulamentadas. São em torno de 72 profissões existentes no Brasil, de todas elas que são regulamentadas. Portanto, nós, zootecnistas, antes mesmo de termos os primeiros titulados em zootecnia, que se deu exatamente em 1970, já nascemos devidamente regulamentados. Portanto, essa foi uma estratégia, ainda que ela seja cara para nós nos dias de hoje, ela era circunstancial, era para ser um dispositivo de transição, foi uma estratégia muito importante, e na verdade a gente precisa reconhecer que a inserção desse dispositivo foi muito mais do que uma estratégia, foi a disponibilização de um legado, que é a garantia da promulgação e da regulamentação da lei que regulamenta o exercício profissional. É claro que cabe às gerações subsequentes fazer o esforço para fazer essa adequação. E a gente sabe que ao longo da história, o interesse corporativo classista, especialmente em função do medo da competência do profissional zootecnista, que ao longo do tempo se consolidou, se expandiu e mostrou resultados, forjam as outras categorias essa condição de medo, essa condição de resistirem para eliminar a Lei 5.550, a linha C da Lei 5.550. Mas nós também precisamos ter o entendimento de que o zootecnista, a Associação Brasileira de Zootecnistas, não deseja impedir outras categorias profissionais a participar do processo de criação, conservação, preservação, produção animal
nos seus diferentes ramos e aspectos. Pelo contrário, o conhecimento necessário para promover a criação, a produção animal é multidisciplinar. Cada uma das categorias profissionais que militam em torno dessa criação e produção animal, a partir da sua competência, do seu conhecimento, pode e deve contribuir com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento do conhecimento necessário para levar a termo essa produção, sistemas de produção existentes, criar novos sistemas, modelos de produção e arranjos produtivos. Agora, o que não se pode é nós continuarmos mais, e é isso que a gente luta e está fortemente empenhado nessa perspectiva, é de permitir que a gente passe mais 50 anos tendo esse dispositivo que não é adequado porque, de certa forma, traz um certo prejuízo para o profissional zootecnista, quando outra categoria profissional pode exercer aquilo que é privativo do profissional zootecnista. Mas eu ainda quero fazer uma pergunta de época ao senhor. Como eram as aulas práticas nos primeiros anos do curso de graduação em zootecnia? Não eram fáceis, era difícil, mas a gente sempre... Nós vivíamos num meio eminentemente agrícola, né? Então, quando não tínhamos transporte próprio, os próprios alunos utilizavam seus carros para o deslocamento para essas aulas práticas. O professor levava no seu carro também. Então, a gente resolvia aquela história, quem não tem cão caça com gato, mas nós caçávamos. Os nossos alunos tiveram uma grande vantagem, um mérito espetacular, é que eles estavam inseridos no meio, no ambiente. Aqui, na Faculdade de Zootecnia, na época, é onde mais prática se fez, porque eles tinham um cenário ao redor brilhante, propício para o desenvolvimento de todo tipo de prática ou atividade agropecuária relacionada com o currículo da zootecnia. Isso foi fato, isso foi altamente produtivo, isso foi positivo. Como era a inserção, se o senhor tiver essa lembrança, dos primeiros profissionais no mercado de trabalho? Era difícil, não podemos negar. Inclusive, nós conseguimos abrir um mercado para os nossos primeiros alunos no Paraná. Tá? Nós tínhamos boas relações lá e abrimos na Carpa, que é a extensão rural do Paraná. E muitos alunos, ex-alunos, nós foram para lá e se inseriram no mercado de trabalho. Em Uruguaiana, era difícil porque os que tinham propriedade, ou que já eram vinculados à área, já tinham dia de trabalho, trabalhar. Os outros, não. Era mais difícil, sem dúvida alguma. Exceção, a grande abertura que nós tivemos nesse início foi a Carpa, no Paraná. Muito bem. Bom, eram essas as principais ponderações que gostaria de fazer, os questionamentos que gostaria de fazer ao senhor. Então, eu desejo abrir a palavra ao senhor para fazer as considerações finais. Tá bem, Marinaldo, eu quero agradecer, sensibilizado, essa oportunidade que vocês me deram, e eu não sei que tempo nós dispomos de quanto ainda? Agora a gente dispõe de aproximadamente 40 minutos ainda. Para falar? Bom, o senhor pode ficar à vontade, mas assim, a gente tem tempo para que o Instagram não derrube a nossa conversa ainda de 40 minutos. O senhor tem aí mais um tempinho, se o senhor quiser abordar alguma coisa que, em função do tempo, naquele primeiro momento não foi possível, as palavras finais do senhor, o senhor fique à vontade. Não, eu quero abordar mais algumas coisas. Por exemplo, poderiam perguntar por que nós procuramos o Conselho de Medicina Veterinária para fazer ali o registro dos nossos profissionais e não outro. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que, por mim e pelo perfil do nosso profissional, eu procurei o Conselho de Agronomia. Infelizmente, a receptividade foi nula. Os meus colegas de profissão não aceitaram de forma nenhuma o ingresso do zootecnista lá. E aí não tivemos outra alternativa. Por que eu digo que eu preferia a agronomia? Porque a agronomia é uma profissão de ciências agrárias. Ela está voltada ao processo produtivo, ao manejo, etc. Tudo isso aí. Enquanto que hoje a medicina veterinária não é mais da área de ciências agrárias, ela é da área de saúde. Ela tem que se converter
Os médicos veterinários têm que se convencer que eles têm que cuidar dessa parte, que tem um enorme mercado de trabalho para eles nesse leque. E não se envolver tanto com produção, com manejo, com administração rural, tudo isso é da nossa. Tranquilamente está separado, claramente. E também gostaria de dizer o seguinte, Marinaldo, os nossos profissionais estão se impondo no mercado ocupacional de trabalho pela qualificação, pela competência. Eu, como o amigo sabe, e os muitos que estão nos assistindo sabem, eu percorro o Brasil inteiro, que nem você, fazendo palestras. E vejo lá que as áreas cruciais, nas grandes universidades federais, estão ocupadas por zootecnistas. Os zootecnistas hoje, no magistério, nessas áreas de nutrição, enfim, melhoramento e tantos outros, são nossa. E estão lá eles, concursados, e trabalhando muito bem e tendo resultados fantásticos, não só para o desempenho dos alunos daquela faculdade, mas para a economia rural e agrária daquela região. Então, eu continuo dizendo, é claro que isso incomoda, sem dúvida, Marinaldo, mas eu acho que enquanto nós não remover aquele rabicho, aquele barbicacho que nos incomoda, nós temos que nos impor no cenário profissional pela qualificação e pela competência. E isso está acontecendo. As nossas universidades, que formam os zootecnistas no país, que são mais são 139, é isso? 129. 129. Essas 129 estão oferecendo ao mercado pessoal altamente qualificado. E isso é o importante. E é isso que ninguém vai derrubar, ninguém vai tirar. Vejam bem, se o veterinário é a área da saúde, ele não pode competir de forma nenhuma com o profissional dessa área, certo? Então, eu acho que isso aí é o que vai definir, enquanto não se resolver o problema da lei, que é importante, é o que vai definir essa alocação no mercado ocupacional. Perfeito. Obrigado, senhor. Bom, e aí fica à disposição para o senhor fazer, se tiver mais alguma consideração. Se não, o senhor pode fazer as considerações finais. Na sequência, eu volto a falar com o senhor. Tá bem. Eu posso fazer algumas outras considerações, se está dizendo, né? Claro, por favor. Eu gostaria apenas de voltar um pouquinho à criação no Conselho Federal de Zootecnia. Eu acho, Marinaldo, que, claro, como eu disse na conclusão da minha exposição, enquanto não houver uma união verdadeira entre todos os profissionais, entre todos os estudantes, entre todos que estão labutando na área, e formar uma associação bem forte financeiramente, porque para conquistar isso, você e seus companheiros de diretoria, que são verdadeiros altruístas, idealistas, precisam de recursos. Mas eu acho que o caminho urge, repito, que seja o quanto antes possível criar o Conselho Federal de Zootecnia. Aí vai acabar toda essa problemática. Eu sei que estou dando uma ideia, que é de vocês também, que não é fácil de conquistar, mas temos que lutar unidos. Todo mundo que é profissional de zootecnia, até mesmo que é estudante, deve contribuir financeiramente, dentro das suas possibilidades, para construir uma ABZ cada vez mais forte financeiramente. Porque ela, com solidez financeira, ela pode enfrentar todos aqueles problemas que estão acontecendo no Congresso Nacional e pode fazer uma série de coisas, inclusive criar o Conselho Federal de Zootecnia. Isso é importantíssimo no caso. Eu acho que a reformulação da lei é importante, mas a criação do Conselho Federal é mais importante. E é o que nós acreditamos, professor. É exatamente por isso que estamos na luta, tentando... Eu sei. Eu conheço a tua luta e conheço a luta dos teus companheiros de diretoria, e uma luta que também foi dos anteriores diretores da VZ. Mas acontece que eu posso falar isso de fora, porque eu não sou, eu vejo a pobreza, a miséria que vocês lutam, porque não há uma consciência ainda profissional de todos os zootecnistas para cerrarem fileiras, inclusive contribuindo com aquela mensalidade que é irrisória, mas é importante para vocês, para poderem ter uma solidez econômica e poderem desenvolver todos esses trabalhos que são sumamente necessários. Vocês precisam ter alguém lá dentro do Congresso Nacional que batalhe quanto tem os veterinários, tem os agrônomos,
e posso fazer lobby lá dentro para poder mudar um pouco essa fisionomia política, né, da profissão. Então, precisa, aproveito para todos aqueles que estão me ouvindo, se ainda não são sócios da associação, se associem na associação. Façam uma associação forte, como eu disse, para poder acabem com essa desunião, ou essa falta de união, e vamos lutar juntos todos para superar todos esses problemas. O senhor disse o senhor disse a mais pura verdade, e eu agradeço pelo chamamento, pela exposição por alguém que tem o olhar de quem criou, de que está de fora, mas ao mesmo tempo acompanhando, apadrinhando a nossa zootecnia desde a sua criação até os dias de hoje. Sem dúvida alguma, precisamos sim dessa maior unidade, dessa maior organização e de conferir à ABZ maior solidez para as suas ações financeiras. Hoje, todas as ações do grupo que atualmente está na gestão da ABZ é puramente voluntário no sentido de que disponibiliza recursos do próprio bolso para custear seus deslocamentos, atender as demandas da Associação Brasileira de Zootecnistas, ou recebe o apoio das escolas, das instituições para as quais nossos representantes são convidados para fazer alguma colaboração. O P. Rossi Carvalho diz que o tempo urge e não podemos correr riscos de perder nosso espaço. Vamos fortalecer a ABZ, quer dizer, AP, Rossi Carvalho. Sim, é verdade, o tempo urge mesmo e é esse o nosso chamamento que fazemos. Deem as mãos, pois entendemos que é juntos que a gente pode construir uma zootecnia mais forte, uma classe profissional mais forte, dar à associação mais representatividade do ponto de vista quantitativo, maior poder de fazer os enfrentamentos necessários, inclusive nos tribunais, o que tem custo, para que a gente possa superar os desafios que nos apresentam nos dias de hoje, em benefício da busca da melhoria da condição do nosso ambiente de trabalho, da construção de novos legados que sejam interessantes para as gerações futuras, como os nossos antepassados, como o próprio professor Maramilton Vilela e todas as pessoas que contribuíram para a criação do nosso curso, assim o fizeram e deixaram esse legado, o lindo legado da nossa zootecnia, que nos dá orgulho, que nos confere uma belíssima história rica de contribuições impagáveis, de contribuições talvez não mensuráveis para o nosso país no que se refere ao desenvolvimento do agronegócio, né? Então, professor Mário, não sei se o senhor deseja fazer mais... Sim? Sim, ainda sobre o que tu estás colocando com muita propriedade. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Mas como eu disse e tenho dito nas palestras, é um amadorismo. E com amadorismo não vamos chegar a lugar nenhum. Isso não enche barriga de ninguém. Nós precisamos, meu caro, conscientizar todos os profissionais da tecnologia. Veja, é um contingente de 37 mil profissionais. Aliás, dado que tu me forneceu para esta minha apresentação, e são 21 mil estudantes matriculados, não é? São mais de 50, são quase 60 mil pessoas. Imagina se todos contribuíssem, que forte nós não seríamos. Sem dinheiro não se faz nada. Infelizmente, o vil metal é o que manda em tudo. E nós precisamos desse dinheiro para fazer os nossos acionamentos dentro do Congresso, as nossas ações jurídicas necessárias, porque tem que contratar advogado, e bom advogado, como o amigo sabe, e os que estão nos assistindo sabem, querem bastante dinheiro, e sem isso, então, é verdade, lamentavelmente é verdade, né? E nós precisamos, então, ter a consciência de que precisamos nos unir. Por isso que eu comecei a minha fala quando eu terminei. Desunidos, não chegaremos em lugar nenhum. A união faz a força, e unidos nós vamos chegar lá. Exatamente, professor Mário. Marinho Vilela, eu acredito que seja filho do senhor, parabéns do seu filho zootecnista, muito orgulho de ti. Obrigado, obrigado, Marinho. Mas eu esqueci de falar, mas olha, quero fazer um parênteses aqui.
O meu filho tem uma história também dentro da zootecnia. Ele se formou lá, foi meu aluno, e depois ele foi professor de ovinos. Aliás, ele ainda hoje é, aqui na região, eu acho que o único que tem mestrado em ovinos. Ele foi consultor ad hoc do CNPq, prestou relevante serviço à ovinocultura, mas ele achou que na atividade nossa de professor, ele não cresceria tanto financeiramente e resolveu abandonar. E hoje ele é empresário de uma outra área, está se dando bem. Mas é um profissional que me orgulha muito, e é um filho que eu estimo muito e que ele deixou muito de contribuição dentro da zootecnia quando foi professor de ovinos na faculdade. Professor Mário, estamos ao vivo e ao mesmo tempo eu quero lhe pedir, se possível, depois o senhor me passar o contato do seu filho lá pelo WhatsApp, para que a gente possa estabelecer alguma atividade, estabelecer uma aproximação maior, tá bem? Sem dúvida, bem, com o maior prazer. E ele, tenho certeza que vai ajudar e vai contribuir, tá? O João Padilha diz que agora é o momento de lutarmos arduamente pelos nossos direitos. E assim a gente, de fato, finaliza os comentários. E por fim, finalmente, professor Mário Hamilton Vilela, quero lhe pedir para fazer as suas considerações finais, para que a gente possa finalizar, de fato, a nossa live com muita alegria e com muita satisfação em tê-lo recebido nessa noite. Meu caro Marinaldo, demais companheiros de diretoria, eu quero mais uma vez agradecer a fineza, a gentileza de vocês de me convidarem para essa live. Espero, dentro das minhas modestas possibilidades, de ter ajudado a contar essa história para o conhecimento de todos. Mas eu quero dizer com toda sinceridade, de coração, Marinaldo, aliás, você sabe disso, e acho que muitos sabem, que com a mesma garra, com a mesma força que eu lutei lá, quando tinha 24 anos para criar a zootecnia, eu luto hoje, tá? Continuo lutando. Eu quero ver cada vez mais forte a zootecnia brasileira. Eu quero ver a zootecnia se impondo no cenário nacional, evidentemente, dentro das suas limitações, respeitando as atribuições dos outros, mas não fazendo como alguns outros querem, de tirar as nossas atribuições. Eu estou sempre à disposição de vocês para ajudar dentro das minhas possibilidades. Obrigado mais uma vez e fiquei muito feliz em poder participar dessa live. Tá? Um abraço a todos, felicidade e sucesso. Continuem trilhando a profissão com convicção, com idealismo, com força de vontade, mas, sobretudo, prestigiando a associação financeiramente, porque senão não vamos chegar a lugar nenhum. Um abraço, meu amigo. Obrigado ao professor Mário Vilela, que sempre que é convidado pela ABZ para participar das suas atividades, ou mesmo para diversos cursos, né, do Brasil afora, que convida o professor Mário Hamilton Vilela, sempre disponível para participar, para colaborar. E eu tenho certeza, professor Mário, que essa não foi a primeira e nem será a última vez que nós vamos fazer uso da sua sensibilidade, da sua gentileza em contar essa história, em fazer alguma ação conjunta com a Associação Brasileira de Zootecnistas. Porque temos no senhor o espelho e a referência da nossa história e a projeção do nosso futuro. Nosso muito obrigado pelo seu carinho para com a ABZ, para com a zootecnia, para comigo de forma especial e particularmente falando. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Ontem era praticamente 10 horas da noite, nós estávamos fazendo um teste para que tudo funcionasse bem. E tudo funcionou bem, conforme eu disse para o senhor que tudo ia dar certo, e deu certo. Então, muito obrigado mais uma vez. A ABZ fica muito feliz, nosso coletivo de zootecnia fica muito feliz, e digo que daqui a pouco a segunda parte também estará disponível no feed do Instagram, amanhã no canal YouTube da ABZ. Depois eu passo o endereço para o senhor, viu, professor Mário Hamilton Vilela, para que a gente possa receber, fazer o download dessa apresentação e tal. E ao mesmo tempo quero convidar a todas as pessoas que nos acompanham para a próxima live, na terça-feira, próxima semana, às 19 horas, em que o tema será a atuação do zootecnista no contexto da saúde única, desafios e perspectivas da interdisciplinaridade, com o zootecnista Isaac Ferreira de Lima, de Alagoas. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram conosco, que abrilhantaram esse nosso encontro, para que a gente possa sempre fazer referência à nossa memória
fazer referência aos nossos criadores e, ao mesmo tempo, compartilhar essa história para que ela seja sempre viva, para que ela nunca seja esquecida e seja valorizada. Obrigado, professor Mário, obrigado a todos que nos acompanham. Boa noite, bom descanso, cuidem-se. Até a próxima terça-feira. Tchau.